Hoje voltamos ao livro de Gênesis e vamos estudar juntos o capítulo 35. Venha ler a Bíblia comigo. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam nas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacute. Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome, e lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra, no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Partindo de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temais, pois ainda terás esse filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. Aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. Israel soube, eram 12 os filhos de Israel. Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel, Gade e Asser, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã-Arã. Veio Jacó a Isaque seu pai, a Menre, a Quiriate-Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos. Velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. O capítulo 35 nos mostra Deus falando com Jacó, dando para ele um comissionamento, dando uma ordem clara. Veja comigo aqui. Deus disse para Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita em Betel e faz em Betel um altar a mim, ao Deus que te apareceu quando você fugia da presença do seu irmão Esaú. E imediatamente Jacó passa essas instruções divinas à sua família, organizando a sua família. Então Jacó diz aos seus filhos, versículo 2 aqui: vocês lancem fora os deuses estranhos, purifiquem-se, mudem as suas vestes, vamos nos levantar,
vamos subir a Betel, pois eu farei ali um altar a Deus, o Deus que me atendeu no dia da minha angústia. É interessante ver como Jacó percebe que a instrução que Deus dá para ele deve mexer com ele e com a família dele, e que ele tem que organizar a família então para atender aos comissionamentos de Deus. Pelo que nós vimos nos capítulos anteriores, Jacó saiu de Padã Arã, da terra do sogro dele, da terra onde ele casou com as esposas dele, e ele vem com destino a Betel. Mas ele para em Siquém, em Sucote, depois em Siquém, e ali ele fica, e calculamos que algo em torno de 10 anos. O capítulo anterior relata aquela história triste que acontece com Diná, filha dele. Os filhos de Jacó agem imprudentemente também, perdem a oportunidade de mostrar a graça de Deus, e essa história mostra que eles estavam no meio de uma cultura que não tinha os princípios divinos, uma cultura que não conhecia quem era Deus, uma cultura que não andava segundo a vontade de Deus. E me parece que os filhos de Jacó então adquiriram os costumes daquele povo, daquela cultura, pois nós vemos agora aqui que eles tinham deuses falsos, que eles tinham ídolos, que eles estavam carregados do costume daquele povo. E Deus, o Deus de Jacó, o Deus que se mostrou para Jacó, que abençoou, que preservou a vida de Jacó, não era então o único Deus da família dele. Por isso eles trazem para Jacó os deuses estranhos, que é o que nós vemos aqui no versículo 4. Então deram a Jacó os deuses estrangeiros que tinham em mãos, e as argolas que lhes pendiam as orelhas, que deveriam ser marcas também de falsos deuses. E Jacó deixa tudo lá em Siquém, e eles partem então com destino a Betel. Mais uma vez, o versículo 5 nos mostra que Deus preservou a vida de Jacó. Veja comigo. Tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. E assim, com a proteção de Deus, versículo 6 nos conta que eles chegaram a Betel, chegaram à Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, e ali ele cumpriu a ordem de Deus e levantou um altar, que é o versículo 7, edificou ali um altar, e o lugar se chamou El Betel, porque ali a Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Para você entender um pouco da geografia, eu vou mostrar para você um mapa da região com o nome das cidades da época por onde Jacó passou. Veja aqui comigo. Aqui nós temos uma visão, vou diminuir o zoom aqui para você ter uma visão um pouco mais ampla. Aqui é Padã Arã, da onde saiu Abraão, onde Deus fala com ele em Gênesis 12, porque antes o pai dele estava aqui embaixo no Muro dos Caldeus, e Deus falou com o pai dele, e o pai dele sobe para Padã Arã, aqui o pai dele morre, daqui no capítulo 12 Deus fala com Abraão, e Abraão desce então aqui para a terra de Canaã, que é a terra prometida que Deus promete para Abraão. Daqui acontece a história de Isaac está aqui em Hebron, acontece a história de Isaac, ele tem os filhos, e Jacó engana o pai, o irmão quer matá-lo, e Jacó então pega e viaja para Padã Arã, para a terra do seu sogro, onde ele se casa e vive aqui por 20 anos. Essa história que nós estamos vendo é a história da volta. Deus falou para Jacó aqui, volte lá para a terra dos seus pais. Então ele tinha que voltar para cá. O que acontece? Ele sai daqui e viaja até esse caminho aqui cor de laranja. Ele viaja fugindo do sogro. Eu vou aumentar o zoom aqui. Passa por Damasco. E quando está chegando aqui em Ramote de Gileade, aqui é que o sogro dele o alcança. E aqui ele conversa com o sogro, diz que tem fugido, porque ele sabe que o sogro não gosta mais dele, né? O sogro ele não tem mais o favor do sogro. E aqui ele enfrenta esse pedacinho
verde aqui, depois de conversar com o sogro dele, para chegar até Maanaim, aonde ele vai encontrar com Deus aqui em Peniel, aqui em Maanaim são os acampamentos, que ele divide os acampamentos, e atravessa aqui em Peniel, aqui ele vai encontrar com Deus e encontrar com o irmão dele, e depois ele vai para Sucote, aí onde ele termina aqui, estabelecendo a tenda dele aqui em Sucote. O irmão dele saiu aqui de baixo, aqui de Edom. O irmão dele é pai dos Edomitas, né? Aqui está Edom, subiu aqui para encontrá-lo. Quando o texto diz, o seu irmão vem ao seu encontro, né? Então o irmão dele sobe ali para encontrá-lo. Bem, depois que ele se encontra com Deus aqui, ele se encontra com o irmão dele, que ele estabelece aqui em Sucote, e ele vai para Siquém. Aqui em Siquém, acreditamos que ele tenha ficado algo em torno de 10 anos, e os filhos dele aprendem a viver com esse povo aqui então de Siquém. A história de Diná é justamente a história de uma moça que sai de casa para ver como é que o povo vive ao redor dela. E o povo vive adorando outros deuses. E os irmãos dela não demonstram nenhuma característica do Deus verdadeiro, de relacionamento com Deus, de amor a Deus, de passar atributos de Deus, nenhuma característica dessa da forma que agem. Então eles estão contaminados pela cultura ao redor. E é aqui então em Siquém que Deus fala para Jacó: se levanta, vai, levanta, muda essa postura aí e vai para Betel, porque você tem que edificar ali um altar e me adorar. Quando Jacó recebe a ordem, nós vimos então que ele mexe com a família, ele mobiliza tudo para que tirem os costumes antigos, deixem os deuses falsos e se voltem para o único Senhor, para o único Deus, o Deus verdadeiro. A história vai nos mostrar agora que ele desce para Betel e que o pai dele está aqui embaixo. Então ele vai se estabelecer em Betel e depois ele desce com o irmão para sepultar o pai aqui em Hebrom. Só para você ter uma noção geográfica, eu estou trazendo aqui esse mapa para você, tá? Vamos voltar para o texto. Então Jacó chega, edifica o altar ali em Betel, porque Deus tinha se mostrado para ele lá, e o texto nos traz uma informação de que morreu a ama de Rebeca. É curioso essa informação, sabe por quê? Porque nós não vimos até agora se morreu Rebeca. Não temos informação da morte dela, como temos assim um grande relato, um capítulo inteiro falando da morte de Sara. Temos informação de Raquel, quando ela morre, como ela vai ser tratada aqui nesse capítulo. E Rebeca não temos informação dela, vamos saber só depois, quando Jacó está pedindo para devolverem os ossos dele junto com os pais. Vamos saber que a mãe dele, Rebeca, está enterrada lá também, mas não tem informações mais sobre a morte de Rebeca. E curioso ter aqui essa informação sobre a ama de Rebeca. Algumas pessoas vão dizer que isso se dá porque Rebeca mandou cair sobre ela a maldição do erro lá de enganar o pai e o irmão, quando ela instrui Jacó a se passar por Esaú. É possível que seja isso, embora a Bíblia não traga explicitamente quais são as razões de Rebeca não ter sua morte relatada na Bíblia, enquanto a Débora, ama de Rebeca, tem a morte relatada aqui, o sepultamento relatado. Bem, a partir do versículo 9 diz assim: vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Antes de ler aqui o que Deus fez aqui, quero que você volte comigo para o mapa. Olha só, Padã-Arã está aqui em cima. E ele já saiu daqui tem uns 10 anos. Saiu, teve um encontro com Deus, um encontro com o irmão, parou em Sucote, parou em Siquém, e agora o texto está nos dizendo que nessa viagem Deus fala com ele. Bom, o texto pode estar nos dizendo duas coisas. Pode estar nos dizendo que Deus falou com ele agora e considera que ele está vindo de Padã-Arã para Belém, faz 10 anos e não chegou ainda. Ou o texto pode estar trazendo informação de quando Deus foi ao encontro dele, antes dele se encontrar com o irmão. Porque o conteúdo da mensagem é o mesmo que nós vimos aquela vez. Olha, Deus
está mudando o nome dele. E isso aconteceu antes dele se encontrar com o irmão. Isso aconteceu ali em Peniel. O teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém agora você vai se chamar Israel. E lhe chamou Israel. Muito bem, nós já vimos que há um tempo atrás Deus se encontrou com ele e mudou o nome dele. Porém, Jacó ainda não tinha manifestado as características de uma nova pessoa. Nós vemos no relato com a filha dele, no relato do capítulo 34, que a família de Jacó não tem sido conduzida segundo os padrões de Deus. Ele não tem sido um novo pai para aquela família. Ele não tem sido um orientador, um doutrinador. Ele não tem sido uma nova pessoa. Então é possível que agora que Deus se encontre com ele de novo e fale: rapaz, vamos fazer valer aquilo que aconteceu, agora vamos viver de uma nova forma. Estou abrindo seus olhos para você assumir a postura que você precisa assumir um local que você precisa assumir, andar como alguém transformado por Deus. Pode ser isso. Pode ser um novo encontro, ou pode ser também apenas um relato do encontro anterior, de quando ele realmente saiu de Padã Arã. Sendo uma coisa ou outra, o fato é o seguinte: a partir de agora ele não pode mais ser Jacó, ele tem que andar como Israel, e ele tem que conduzir a família dele de acordo com os padrões de Deus. E Deus está lembrando tudo que disse para ele aqui. Eu sou Deus Todo-Poderoso, já tinha falado isso. Ser fecundo, multiplica-se. Deus tinha falado para ele quando ele foi já para Padã Arã: a sua descendência vai ser igual a poeira da terra, vai ser muito numerosa. E aqui Deus está dizendo: a terra que eu dei para Abraão, a terra que eu dei para Isaac, eu vou dar para você. E depois que você morrer, essa terra será da sua descendência. Então, o versículo 13 diz que Deus se retira dele e Jacó faz uma coluna, um memorial, para lembrar que ali Deus falou com ele. E ele oferece ali sacrifício, ele oferece óleo ali, marcando aquele lugar onde Deus falou com ele. E esse lugar então é Betel. Depois que o texto nos conta isso, vemos o nascimento de Benjamim. Raquel dá um filho à luz e ela consegue dar luz, mas ela morre. E ali então nasce Benjamim, o 12º filho de Jacó. Então morreu Raquel e Raquel foi sepultada no caminho de Belém. E sobre a sepultura de Raquel foi colocada então uma coluna, mais um memorial lá, lembrando que ali morreu Raquel. Bom, o versículo 22 parece-nos totalmente fora de contexto. Ele vai trazer uma história que não tem nada a ver com o que já vimos até aqui. Versículo 22 diz assim: e aconteceu que, habitando Israel naquela terra, perceba que agora não se chama mais Jacó, agora o nome dele é Israel, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube, e eram 12 os filhos de Israel. Aqui nós temos uma história muito esquisita. E ela nos conta o quê? Ela nos mostra que conversão não é uma coisa a ser imposta. Os filhos de Jacó viveram vários anos lá na terra de pessoas que não adoravam a Deus, em Padã Arã. Depois viveram vários anos em Siquém, no meio de pessoas que não adoravam a Deus. Agora o pai disse: adoramos a Deus, servimos a Deus, Ele é o nosso Senhor, abandonem os ídolos. Os filhos até fazem isso, mas os costumes antigos ainda estão enraizados no coração deles. E isso precisa ser deixado, mas isso não é fácil. E nós temos aqui uma notícia de algo terrível que acontece. Acontece uma relação não própria, uma relação que não era permitida, uma relação que envergonha a casa. E Israel soube, mas não vemos aqui nenhuma atitude relatada. Nós temos o Jacó lá no capítulo 34, vendo os filhos fazer o que é errado e não tomando postura alguma. Depois ele toma postura e fala: vamos servir a Deus. E agora de novo aqui ele fica sem postura relatada, não sabemos o que ele fez. O capítulo vai terminar nos mostrando todos os descendentes de Jacó.
E o versículo 27 diz que Jacó foi até Isaac e Isaac morreu. Isaac expirou e morreu, sendo recolhido ao seu povo. 3 formas diferentes de falar que ele morreu, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. E termina aqui esse relato do capítulo 35 de Gênesis. E o que é que essa história fala comigo e com você? Olhando para essa história, nós vemos que Deus sempre fala com os seus filhos. Deus falou com Jacó na ida para Padã Arã, Deus falou na volta, Deus entra na história dos seus filhos pecadores, falhos, imperfeitos, e se relaciona com pessoas imperfeitas. Deus se relaciona com pessoas falíveis, com pessoas inconstantes, e Deus quer transformar essas pessoas na caminhada, no relacionamento, como vimos desde a ida. E Jacó não muda, não se transforma, não tem conduta exemplar, e Deus continua falando com ele, Deus continua se colocando no caminho dele. Deus que se põe na história de Jacó é Deus que se põe na história também dos filhos de Jacó. Os filhos de Jacó começam agora a ver que eles recebem a instrução de Deus através do pai, e que a orientação é para que eles mudem a conduta, mas eles não conseguem se manter no caminho de Deus, a ponto de se afastarem. Nós temos relato de pecados inconcebíveis sendo praticados pelos filhos de Jacó. Essa história não acaba aqui. Essa história é a história do Israel, que tem 12 filhos, que depois são 12 tribos, e é a história do povo de Deus. E o povo de Deus caminha por toda a história do Antigo Testamento, recebendo orientação de Deus, recebendo instrução de Deus e falhando, fugindo do controle de Deus, fugindo da bênção de Deus, fugindo da graça de Deus, querendo andar segundo os seus próprios ídolos, as suas próprias vontades. Eu e você somos tentados dia a dia a fugir da vontade de Deus e andarmos segundo as nossas próprias vontades. O tempo que estamos passando agora, no meio aqui de uma quarentena, nos mostra como nós vivemos muito tempo andando segundo as nossas vontades, buscando falsos ídolos, adorando a tantas coisas que foram tiradas de nós agora. Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Talvez não tenhamos deuses com o nome de deuses, mas podemos ter tantos ídolos. Talvez nós tenhamos idolatrado tantas pessoas, tantos jogadores, tantos atores, tantos cantores, tantas pessoas. Talvez tenhamos idolatrado tanto o nosso dinheiro, a nossa possibilidade, a nossa força. E olha quanta coisa foi tirada de nós agora. É o momento de pararmos e refletirmos. Nós adoramos a Deus acima de todas as coisas? Ou tem muitas coisas que ainda competem com Deus? Deus sempre nos disse, nós sempre soubemos que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Talvez hoje seja um momento onde Ele entra na nossa história, tira várias coisas e fala: vocês não precisam delas, vocês podem viver sem elas, vocês têm que voltar a confiar em mim. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, você também não sabe, e você pode assistir esse vídeo daqui a 10 anos e você continuará não sabendo o que vai acontecer amanhã. Você pode saber então o que aconteceu ontem, o que aconteceu depois dessa crise, dessa pandemia que enfrentamos. Isso vai ser história daqui a um tempo. Mas sempre nos nossos dias há incerteza quanto ao que acontecerá. Eu não sei. Eu só sei que Deus é o único que deve ser adorado. Ele é a nossa saída, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa força. Nada mais e ninguém mais. Tire fora qualquer outro ídolo, qualquer coisa que faça competição com Deus no seu coração. Olhe para a sua agenda e veja quanto tempo Deus tem da sua agenda. Eu tenho que ver quanto tempo Deus tem da minha agenda. Isso vai mostrar o quanto eu amo, quanto eu valorizo, quanto eu respeito, quanto eu temo o Deus Criador de todas as coisas. Tire fora os ídolos, volte para Deus. Nessa caminhada de se voltar para Deus, eu e você falharemos. Cometeremos coisas que não deveríamos cometer, pecados que sabemos que não deveríamos fazer. A notícia fantástica é que Deus continua se colocando no nosso caminho, abrindo os nossos olhos,
chamando a nossa atenção, caminhando conosco e nos corrigindo no meio da caminhada. Deus é fiel à palavra dele. E ele disse que Israel seria povo dele e ele fez isso. Ele disse que eu e você seríamos filhos dele e ele fez isso. Isso custou caro, custou o sangue de Cristo, mas ele pagou o preço e ele nos fez filhos dele. Celebre, porque Deus está no seu caminho. Deus te abençoe e até o próximo estudo.